escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia! Nós estamos no mês de maio de 2021. Estamos estudando a lei de Deus e hoje vamos estudar lições da lei civil. Vamos orar pedindo a presença de Deus entre nós. Senhor Deus, amado Pai, em humildade, Senhor, porque não somos nada. Nós te buscamos em oração, nós buscamos a Tua face, Senhor. Nós apresentamos os nossos pecados, o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão. Limpa-nos, ó Deus, enche-nos do Teu Espírito Santo e abençoa o tempo de estudo da Tua Palavra, porque nós oramos orientados por Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos trabalhar hoje vários capítulos, então alguns versículos desses capítulos de Êxodo de 21 até Êxodo 23. Temos aprendido, e no domingo passado o professor nos explicou sobre as leis cerimoniais que foram cumpridas em Cristo Jesus. Já estudamos a lei moral, que são os 10 mandamentos, e continuamos estudando sempre os 10 mandamentos, válido para todos e válido sempre. E hoje vamos estudar leis civis. O que são leis civis? Leis civis dizem respeito ao dia a dia de um povo e serviram para a organização política e social de Israel como nação. Que leis são essas? O que elas exigiam? Os cristãos devem praticar essa lei. Nós temos aprendido que leis civis cuidam da organização política e social de um povo. Então, elas cuidaram da relação política e social de Israel, porque nós temos que lembrar que Deus fez uma promessa maravilhosa para Abraão, dizendo: de ti farei uma grande nação. E essa nação precisava de organização. Vamos dar um exemplo do que é lei civil e devagar nós vamos detalhando. Então, de um exemplo de lei civil, nós podemos ler em Êxodo 23, que é de 21 a 23 que nós vamos estudar. Diz assim, de 1 a 3, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa, não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-se para a maioria para torcer o direito, e nem com o pobre serás parcial em sua demanda. Um outro exemplo de lei civil nós podemos ver aqui com relação aos pobres. Deuteronômio 15, de 7 a 11, diz assim: quando houver entre ti algum pobre de teus irmãos em algumas das tuas cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Livremente lhe darás, e não serás maligno o teu coração, quando lhe deres atenção. Nós estamos em Deuteronômio 15, de 7 a 11, quase todos os versículos. Pois, por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre da sua terra. Veja o que são ordenanças de uma organização social, o que o povo deveria fazer.
Então, num resumo grande, o que vai tratar a lição de hoje, o que nós vamos aprender? As leis civis dadas a Israel serviram de referência para o estabelecimento das leis nas sociedades cristãs, inclusive a nossa. Ainda que não devam ser aplicadas diretamente, porque muita coisa mudou, nós vamos analisar. As leis civis de Israel servem como, atenção, referência para conhecermos e praticarmos a vontade de Deus. E nós vamos destacar sempre que há um cuidado fantástico nas relações humanas, relações sociais e relações políticas. Nós vivemos dias em que há uma descrença política, um caos político, porque muitas autoridades instituídas não reverenciam a autoridade de Deus que as instituísse. Então, considerando a verdade bíblica que Deus exerce sobre as nações, Deus cuida e controla as nações, é necessário observar como as leis civis que serviram para o povo de Israel podem ser exercitadas em nosso tempo, e assim nós teríamos o bem-estar social, de modo que haja benefícios no bem-estar social. Hoje ouvimos falar muito de direitos humanos, direitos, a base de tudo que é bom no sistema legal que existe no mundo e que existe aqui no nosso Brasil, vem da palavra do Senhor. Então, a lei civil instituída para o povo de Israel é uma referência de conduta para o povo e ela é válida até os nossos dias. Nós vamos mostrar aquilo que se aplica e aquilo que não se aplica, mas o princípio de humanidade e equidade, vocês vão ver como permanece sempre. Desejar conhecer ainda mais as orientações da palavra de Deus sobre as relações humanas, políticas e sociais. Então, nós vamos desenvolver essa nossa aula abordando o seguinte. Primeiro, valorização do ser humano e equidade social nos tribunais. Nós vamos analisar direito dos escravos que Deus orientou Israel, porque na antiguidade havia escravidão e hoje nós não temos. Nós vamos ver punições contra a violência, e isso é válido e aplicável até hoje. Nós vamos ver crimes contra a propriedade, roubo, furto, o que fazer, e o que é a ordem social, casamento e todas as relações entre os seres humanos. Então, nós vamos ver que as leis sobre... eu escolhi começar sobre dos tribunais, porque nós vivemos leis em tribunais que dispensam um comentário aprofundado, mas nós temos sentido a importância dessas decisões quando homens que estão lá não obedecem à palavra e à vontade do Pai do céu. Lei sobre os tribunais, então, trata sobre julgamento justo, que é tão bom quando a gente participa. O Senhor adverte, atenção, nunca distorcer a verdade, não espalhe notícias falsas, não dá falso testemunho, inclusive é o 9º mandamento, que corrompem e destroem os relacionamentos e destroem a sociedade. Em Êxodo 23, de 10 a 12, nós podemos ler também uma outra lei civil importante. 6 anos semearás a sua terra e recolherás os seus frutos, porém o 7º ano deixarás descansar. Não cultiva, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e de sobejo também comam os animais do campo. Assim você vai fazer com a sua vinha e com o seu olival. Outra coisa, em cada 7 descansa 1. 6 dias farás a sua obra, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, olha, cuidado, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. O forasteiro era aquele que estava ali, mas temporariamente, né? Então, sobre os tribunais, como nós estamos falando e dando exemplos aqui de leis civis, nunca um tribunal deve decidir para agradar minoria e nem para agradar o pobre, e nunca favorecer ninguém, nem para agradar a maioria, minoria ou aquele. Tem que ser um julgamento justo.
O povo de Deus deve ser conduzido pela verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós sabemos a falta que a verdade faz. Nós andamos, vivemos no dia a dia rodeados de mentira, a ponto de muitos veículos de comunicação não estarmos podendo ler. Veículos incluem a TV, os jornais e tanta notícia falsa, tanta mentira, tanta distorção para favorecer este ou aquele por um interesse de um grupo que está difícil. Às vezes dá vontade de não ler nada. Além da testemunha, o juiz deve estar comprometido com a verdade. Então, além de quem está testemunhando, o juiz, afastar a falsa acusação, afasta o suborno. Eu te dou isso se você me fizer aquilo. A justiça deve estar ao alcance de todos. E segundo a orientação de Deus, nem mesmo inimigos têm que ser privados de justiça, nem o forasteiro. Então, essas instruções que Deus dava para os chamados tribunais eram os grupos de pessoas que iriam julgar as causas, as demandas que havia entre o povo. Aquela multidão que caminhava pelo deserto, onde que o povo estava quando recebeu as leis civis? Ele estava, como nós podemos lembrar aqui, acampados no deserto durante a noite, com a coluna de luz aqui de fogo, e durante o dia, quando essa coluna se movia e ia na forma de nuvem, sendo de dia, o povo acompanhava. E a centralidade da pessoa de Deus estava aqui. Deus foi organizando a nação. Ele disse para Abraão: de ti farei uma grande nação. O povo estava saindo do Egito desorganizado, era escravo lá, cheio de idolatria no coração de muitos, e o Senhor foi ensinando. E essas leis preciosas servem de base para as leis dos dias de hoje. Nós vamos analisar um pouquinho sobre a lei dos escravos, embora este item na atualidade não se aplique, mas na antiguidade a escravidão era uma prática comum. Que tipo de escravidão que havia? Havia de prisioneiros de guerra, havia a compulsória, como a brasileira, quando um povo vendeu outro povo para que trabalhasse. Havia trabalho servil por dívida, nós lemos em muitos textos da Bíblia, onde o indivíduo ficava, ele e a família eram dados para pagar uma dívida, eles pagavam com trabalho. E existia a voluntária. O que é a escravidão voluntária? Então, primeiro princípio, que mesmo havendo isso, que hoje já não há, e não há problema nenhum, aliás, é muito melhor que não haja, deveria ser temporária, até 6 anos, terminava esse período, o trabalhador não devia nada e saía sem mulher, sem filhos, ou então ele ficaria. Se ele fosse embora, ele deveria receber animais, cereais e vinho para começar a vida dele. Então era uma forma de pagamento. Como ele saía livre, ele ia sem mulher e filhos. Às vezes ele não queria ir então, e ele ficava. E aí marcavam a sua orelha com uma sovela, um furo, e ele ficava escravo, trabalhando para o seu senhor por opção dele. Isso era a voluntária. Para as mulheres era diferente. Se uma mulher fosse dada como escrava, ela deveria ser tratada como esposa para aquela família que a recebeu, com todos os direitos conjugais. Se não houvesse interesse dessa pessoa no casamento, haveria um valor que um outro pagaria para que a desposasse. Senão, ela sairia livre sem fazer nada. Mas atenção, mesmo na antiguidade com escravidão, o povo nunca deveria submeter nenhum escravo a maus tratos. Na nossa história, nós temos tristes relatos de maus tratos. Israel deveria lembrar que foi escravo no Egito. Veja, Deuteronômios 15:15 lemos: lembrar-te-ás de que fosse servo na terra do Egito. E nós vemos quanto o israelita sofreu na mão dos egípcios, na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Quer dizer, nunca permitir abusos e nem maus tratos. Quando existe um povo, aparece a violência.
com as suas diversas formas. Então vamos ver qual era a orientação que Israel tinha em termos de leis civis contra a violência. Por exemplo, em Êxodo 21, de 22 a 30, lemos assim, podem acompanhar nas suas Bíblias. Se homens brigarem e ferirem a mulher grávida, forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar tudo que lhe exigir o marido da mulher e pagará como lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo e da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo ir, forro, quer dizer, livre, pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo ir, forro, pelo seu dente. Isso aqui a gente ouve muito, essa é a lei do dente, olho por olho, dente por dente. Então Deus protegia mesmo aquele escravizado por um período curto, mas ele não deveria sofrer maus tratos. Agora, sobre um animal, veja que interessante. Se algum boi chifrar um homem ou mulher, que morra, o boi vai ser apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar e seu dono disso era conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, será morto também o seu dono. Gravíssimo, nós vemos hoje em dia, às vezes, uma pessoa tem um pitbull que avança e mata alguém. Então, olha como hoje nós não temos boi assim, com essa situação, pelo menos não para muitas pessoas. Pode ter na vida do campo, sim. Se isso lhe for exigido resgate, se lhe for exigido resgate, então ele dá tudo que for exigido. Ou então, veja, ele pode ser até morto. Então, isso era o freio que Deus colocava para a violência. Ainda como punições da violência, nós lemos que qualquer dano físico para um escravo implicava na sua liberdade. Ou numa briga, se utilizasse uma armadilha, essa pessoa fizesse uma armadilha e o outro matasse, ele era condenado à morte. Nós sabemos que hoje aqui no Brasil não temos pena de morte, ela existe em outros países, mas era o freio que Deus colocava para que não houvesse violência. A pena de morte para o assassinato já aparece em Gênesis 9, versículo 6, e indicava que o que fazer se a morte não fosse intencional. Mas se fosse intencional, olho por olho, morte por morte, dente por dente. Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue de alguém pelo homem, se derramará o seu, pois Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então era o respeito à criatura humana. Criaram em Israel cidades de refúgio, que são descritas em Números 35. O que era? Havia um homicida involuntário. Ele corria para essa cidade de refúgio. Havia 6 cidades, entre as cidades que foram dadas para os levitas eram os sacerdotes, e a pessoa ficava lá até que o sumo sacerdote morresse. Então era uma forma de, eu não queria ter feito isso, então eu vou fugir da punição grave também. Mas isso era chamado de cidade de refúgio que havia em Israel. Se houvesse, então, a morte provocada por descuido pelo dono de um animal violento, havia punição por morte que podia ser trocada pela multa pesadíssima, conforme nós já falamos. Rapto. Rapto era punido com a morte. Amaldiçoar pai e mãe, matar pai e mãe era punido com a morte. Porque nós temos um mandamento aqui: honra teu pai e a tua mãe. Nós estamos falando de violência, vamos passar a falar sobre as leis civis na propriedade. O que é furto e o que é roubo? Vamos ver a diferença entre essas duas coisas. Se um ladrão tomar alguma coisa que pertence a outra pessoa, sem contactá-la, nós chamamos isso de furto.
Agora, se houver contato, ameaça, isso chama roubo. Então, roubo é quando a pessoa está envolvida, ameaçada. E furto quando não tem ninguém numa casa vazia e ele entra lá, por exemplo. No Brasil, o nosso Código Penal, ele prevê de 4 a 10 anos de prisão no roubo. No roubo ou na destruição de algo que pertence a outro, em Israel, ele tinha que ser restituído e dada em cima uma multa. Se a pessoa que roubou já não tivesse mais aquele produto para devolver, ele restituía 4 a 5 vezes mais. Se ele roubasse numa plantação, uma colheita, ele deveria ressarcir todo o valor. Tudo que fosse roubado tinha que ser restituído e uma multa era aplicada. É assim que se freia. Se alguém guardasse uma coisa do outro, então não tinha tanto banco, lugares onde você coloca valores, então alguém era o guardião. Aí isso era roubado, o ladrão tinha que pagar a multa. Se o ladrão não fosse encontrado, o responsável, o guardião, tinha que aparecer perante o juiz e provar que ele não era responsável pelo desaparecimento daquilo. Se houvesse uma fraude, pagaria em dobro. Se o homem fosse o guardador de um animal e ele morresse, ficasse aleijado ou fugisse, nós vemos que tinha que fazer um juramento e aí o guardador não teria que restituir. Mas se o animal fosse roubado, o guardador deveria pagar por ele, porque estava sob a sua guarda. Leis sob a chamada ordem social dentro das leis civis. Como é que era em Israel relações sexuais entre solteiros? Se acontecesse, obrigavam o casamento e o pagamento do dote. Se o pai não aprovasse o casamento, a pessoa tinha que pagar para o pai uma multa. Veja que já existia coisa horrível mesmo na antiguidade, relações sexuais com animais, em alguns cultos pagãos havia. Ou se fizesse isso com uma pessoa casada, ou relações sexuais com pessoa do mesmo sexo, ou estupro, tudo isso era punido de morte entre o povo de Israel. Em Êxodo 22, de 16 a 24, vemos: se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Então tinha que casar. Se o pai dela recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Fala sobre feitiçaria, a feiticeira não deixarás viver, isso nós vamos estudar um outro dia, quem consulta mortos e coisas satânicas. Quem tiver coito com o animal será morto, como nós falamos ali, é horrível só de imaginar. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Em Êxodo 22, de 16 a 24, lemos: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiro fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. De algum modo, de nenhum modo afligireis. E se eles clamarem a mim, eu ouvirei o clamor, a minha ira, o Senhor falando, se acenderá, e vos matarei a espada, vossas mulheres vão ficar viúvas e os vossos filhos ficarão órfãos. Então nós vemos dentro da lei civil orientada por Deus, e isso foi dado logo depois das instruções do tabernáculo. Deus já começou a orientar a organização social da nação de Israel. Viúvas, órfãos e forasteiros e os pobres eram protegidos por lei. Sem ter como se defender, essas pessoas ficavam à mercê de muita exploração, maus tratos e pessoas perversas. O próprio Deus, então, está dizendo que Ele vem em socorro e derramaria a ira sobre as pessoas que fizessem isso. Muito bem, nós vimos aqui algumas leis, por exemplo, sobre escravidão que não se aplicam, pena de morte, nós já assistimos, filha, tipo Suzana e Richthofen matando os pais. E a pena de morte no Brasil não se aplica, nesse caso também não. Mas o que podemos aprender com as leis civis?
Como esses deveres podem ser aplicados aos crentes nos dias de hoje? Existe um documento chamado Confissão de Fé de Westminster. Essa confissão de fé é o seguinte: o povo político de Israel, Deus deu leis civis que terminaram com aquela nacionalidade, algumas leis civis, e que agora não obrigam além do que exige a equidade geral. Vamos ver o que é equidade. Nós devemos seguir os princípios de equidade, princípios de justiça e princípios de valorização do ser humano. Esta afirmação está na Confissão de Fé de Westminster. O que ela é? Ela é a principal declaração doutrinária que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota. Um documento aprovado numa Assembleia no ano de 1643 até 49, durou 6 anos, convocada pelo parlamento inglês para elaborar novos padrões doutrinários, litúrgicos e administrativos para a Igreja da Inglaterra. Esta aqui é a Abadia de Westminster, ela existe em Londres, pode ser visitada, foi até lá que houve casamento do príncipe, dos 2 filhos da Lady Di. Se reuniu essa Assembleia de Westminster, nessa abadia famosa, 120 dos mais piedosos e cultos ministros puritanos, ao lado de influentes presbiterianos da Escócia. Os documentos teológicos que ela resulta, chamada Confissão de Fé, também tem o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, tornaram-se padrões doutrinários aceitos pelos reformadores do mundo. Esse aqui é um aspecto de uma cena nesta Assembleia por 6 anos, mas nem tudo se aplica. Vamos ver então o que se aplica, e eles falam que os princípios se aplicam. Vamos ver. Sobre o trabalho escravo, não se aplica. Nem podemos defender que ladrões não devem ser presos, é só restituir. Mas existem situações em que deva. Tampouco um filho rebelde não tem pena de morte. E nós não temos bois, não temos ovelhas. Porque tudo isso acontecia em Israel, essa instrução foi dada. Agora, as leis de Israel mostram, e isso é aplicável até os dias de hoje, profunda preocupação com o ser humano. O ser humano não é um objeto. Não a ponto de atacar a polícia e defender o desordeiro, o bandido, o traficante. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nem mesmo essa sociedade corrompida pelo pecado pode esquecer dessa verdade. Devemos repudiar crimes contra a vida, todas as formas de violência, e há muita gente agindo regularmente com muita violência, sendo defendido por alguns que se dizem defensores de direitos humanos. Está errado isso, não é assim. Tudo que representa um potencial à vida deve ser evitado, cuidado. 6º mandamento é não matarás. Nós já detalhamos os mandamentos de 1 a 4, lembrando: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Qual que é o 5º? Honra a teu pai e a tua mãe. Daí Deus dá a instrução tão pesada quando havia essa desonra, a morte, violência. Honra teu pai e tua mãe. 6º é não matarás. 7º é não adulterarás. Nós vimos ali as penas sobre as relações, a pessoa que já era desposada, toda a organização. Não adulterarás. 8º é não furtarás. Nós vimos aqui os crimes contra a propriedade. O 9º é não dirás falso testemunho. Então, nós vimos no tribunal quanta coisa errada. O mundo está como está porque os 10 mandamentos não são obedecidos, não são cumpridos. Então, é muito importante lembrar que aí o 10º mandamento é não cobiçarás, quer dizer, não fica triste pelo bem que o outro tem. Então, isso envolve várias atitudes. A valorização do ser humano.
Relações de trabalho também não podem ser degradantes, porque a valorização do ser humano apareceu em todos os demais itens, mas relação de trabalho. O trabalhador tem direito a uma vida mais digna, com melhores condições. Agora, aquele que investe o seu dinheiro para promover uma empresa e o trabalho também merece o lucro desse trabalho. Nós temos que olhar com misericórdia para que as pessoas que vivem jogadas nas ruas, que foram destruídos por bebidas, por drogas, temos que olhar com misericórdia para crianças e adolescentes que são submetidos à degradação e às vezes até pedir para atender vícios dos outros. Isso nós vemos como acontece em alguns grupos no Rio. Recentemente foi noticiado que traficantes usam crianças para os seus interesses. Nós temos que cuidar dos idosos que foram abandonados por sua família. Nós sabemos que existem famílias que acolhem e famílias que descartam o idoso. Nas famílias orientais, o idoso ele é quase que reverenciado. Então nós precisamos valorizar o nosso idoso e cuidar dele enquanto ele está. Orar a Deus pedindo sabedoria para usar misericórdia para com eles. Então tudo isso aqui, que é o respeito ao ser humano, isso tem que valer até hoje. O que é equidade? Atenção, é valorização do ser humano e equidade, que nós vimos em todas aquelas leis civis, que algumas já não se aplicam, mas o princípio da valorização do ser humano se aplica. Agora, o que é equidade? Equidade é o equilíbrio nas relações. Tanto as recompensas como as punições devem ser proporcionais e coerentes aos seus feitos. Se faltar equidade no sistema prisional, é só uma vingança social. Quer dizer, o crime foi pequeno, punição pequena. Se o crime foi grande, punição séria. Nas relações de trabalho, como que é? Empregador e empregado têm que ser beneficiados, como eu tinha acabado de dizer. Quem emprega merece o lucro do seu investimento, porque ele poderia aplicar de outra maneira e ter o resultado. Agora, quem trabalha e usa sua inteligência e o seu esforço também merece usufruir o fruto do seu trabalho. Em Eclesiastes 5, 18 e 19, tem um trecho que eu uso muito para a nossa vida. Diz assim, 5, 18, 19, em Eclesiastes. Eis o que vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um o bem de todo o seu trabalho, com que se afatigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção, gozar o bem do seu trabalho. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, usufruir, levar uma vida bem equilibrada, decente. Nós temos que agir com responsabilidade com o próximo. Como? Nas amizades, respeito, valorização, no namoro, no casamento, até mesmo aqueles que nos odeiam e nos fazem mal, nós temos que agir com responsabilidade, equidade, valorização do ser humano. O cristão deve dizer e fazer o que é certo. Não deve deixar de dizer e fazer o que é certo. Então, às vezes fala, nossa, você se posicionou a respeito de um assunto. Pode ter uma pessoa ou outra que não goste. O cristão nunca deve deixar de dizer e fazer aquilo que é certo. Ora, pede a Deus sabedoria e assume a sua posição, sim, e defende a sua posição, se isso for feito diante de Deus, em oração, buscando valorização da família cristã, preservação dos valores, preservação da verdade, assumir a consequência dos erros quando a gente erra, assume e repara. Muito bem, queridos, estudamos as leis civis que foram dadas a Israel, os princípios da valorização do ser humano e a equidade que se aplicam até hoje, o cuidado que nós devemos ter com os desfavorecidos. Conclusão: a justiça e a vontade de Deus podem e devem encontrar expressão nas leis que governam as nações. Leis civis servem como referência para conhecermos a vontade de Deus.
O cristão deve ser o melhor dos cidadãos da terra. Além das leis dos homens, você deve atender aos perfeitos princípios da humanidade, equidade, que foram instituídos na palavra de Deus. E nós vamos concluir lendo Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Deus em Cristo vos perdoou. Então, o nosso cuidado com o nosso próximo, tão bem explicado na nossa Bíblia. Nós vemos que o resumo da lei, como Jesus apresentou, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que Deus realmente nos dê sabedoria para nós conseguirmos aplicar esses princípios de humanidade, de equidade, de retidão, que estão instituídos na sua palavra. Desde os tempos que Deus estruturou Israel como nação, ele já ensinou isso. Então, as leis de hoje foram estruturadas. A nossa Constituição de 1988, ela reequilibrou a nossa lei civil e esses princípios estão lá. Dói muito no nosso coração vermos que muitas vezes a lei é suave para os de colarinho branco, muito ricos, poderosos, e a lei é muito dura para com os muito pobres, que têm insignificância social. Então, nós temos que dar esclarecimento a respeito, é isso que é ser luz do mundo. Então, vamos orar, porque nós dependemos de Deus para entender a sua palavra, para saber aplicá-la, mas nós devemos estudar com amor e respeito. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos por este estudo, suplicamos, ó Deus, sabedoria do alto, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia os princípios da humanidade, sem favorecer este ou aquele e sem exagerar na crítica a este ou aquele. Cuida, ó Deus, para que nós possamos ser sábios nas nossas atitudes, nos nossos dias, onde muitas vezes um julgamento é rápido, é feito e disseminamos, às vezes, alguma coisa considerando verdade. Livra-nos, ó Deus, de falar aquilo que não é a verdade. Abre os olhos dos cristãos, para que nos dias de hoje eles sempre enxerguem a tua vontade e não a vontade de um grupo, que nós lutemos para sermos fiéis a ti e a tua lei, Senhor, e não a pessoas que nos cercam. Muito mais vale agradar a Deus do que aos homens. Dá-nos a tua sabedoria, que sejamos sal da terra e luz do mundo. Nós oramos, Senhor, não porque merecemos alguma coisa, mas nós oramos instruídos por ti, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos dê uma semana abençoada e que nós sejamos firmes, frutíferos na semana e tenhamos alegria no coração. Amém.